As APUs Ryzen com Vega integrada já vão fazer aniversário de 1 mês de vida. E cadê os testes de gameplay, desempenho e comparativos? Onde estão os testes com Ryzen mais Vega? Bom, eles começam por aqui. Eu realmente gosto dos comparativos de desempenho, mas eu não tenho tido tempo para fazê-los aqui no canal e, como vocês devem ter reparado, eu perdi bastante tempo com as APUs para simplesmente fazer funcionar. Então eu optei por trazer aqui a minha experiência que eu tenho tido. Então eu estou utilizando ela aqui no dia a dia, ela está aqui do meu lado, essa daqui é a sua caixa, ela está aqui do meu lado. Eu estou utilizando e fazendo alguns testes práticos usando ela no dia a dia para testar a estabilidade e para testar os games. Então, de estabilidade eu posso dizer que os problemas de telas azuis que eu estava tendo anteriormente pararam, não tive mais nenhuma configuração, seja ele com overclock de memória ou estoque, não tenho mais esses problemas, pelo menos nessa BIOS. Na BIOS, quando eu fiz a atualização da BIOS do site, eu ainda encontrei problemas. Mas eu vou trazer para vocês aqui o primeiro teste em games que eu fiz. E o primeiro que eu fiz foi um game que, bom, não é muito jogado, nem tão conhecido assim, que é o Battlegrounds. Então, eu fiz alguns testes aqui para ver se era possível jogar. Esse que era o teste. Na verdade, nós sabemos que é um jogo bem exigente aí, com GPU principalmente, mas também com CPU. Enfim, um game que judia bastante e é um dos games mais jogados, o mais vendido da Steam no momento. Então eu fiz os testes aqui para ver se era possível rodar com o Ryzen 3 2200G. Então, um processador aí mais de entrada, mais custo-benefício que vamos ter aí da linha Ryzen no momento, já com uma Vega integrada. Existem alguns setups que são vendidos, algumas configurações que a galera faz com o Pentium e uma placa de vídeo, com o Ryzen 3 mesmo e uma placa de vídeo, que são aqueles bem básicos para jogar. A experiência que eu tive aqui é a seguinte, eu vou passar aí para vocês. Eu testei em 1080p e 720p com tudo no mínimo, então a intenção aqui não é ter qualidade, é ter um FPS bacana pelo menos, para depois você pensar em qualidade. Eu fiz os testes aí tudo em estoque com as memórias 2400, então não é o mais baixo para DDR4, mas é uma das mais baratas que nós temos no momento, se é que se pode chamar de barata a memória que está custando hoje. Mas eu fiz os testes com as memórias em 2400 e com CPU e GPU em estoque, então como vem de fábrica. Nos primeiros testes que eu fiz em Full HD, eu vou dizer para vocês que foi bem, mas bem difícil mesmo conseguir jogar. Apesar de você conseguir uma qualidade até aceitável para quem está jogando no mínimo, você ainda consegue enxergar os inimigos, né? Não fica tudo tão serrilhado assim. É bem difícil jogar, porque nós temos quedas ali para casa dos 25 a 20 FPS. Então, claro, vai da experiência de cada jogador. Tem gente que joga aí com um FPS muito baixo, com quedas e nem reclama. No meu caso, eu já estou muito acostumado com pelo menos 60 FPS, e a menos os 30 FPS eu ainda consigo jogar, mas um jogo de tiro como Battlegrounds, como um Battlefield, como Counter-Strike, pelo menos para mim, pessoalmente, é muito difícil ter qualquer tipo de experiência agradável com 30 ou menos FPS. Eu digo que não é tão serrilhado porque aí eu baixei para 720p, e aí 720p mesmo no monitor Full HD é dureza, galera, é dureza. Você vê ali todo serrilhado e tal, mas depois você acaba se acostumando um pouco e se conformando, né? Pensando que é uma pessoa que tem esse setup apenas e tá só tentando jogar com um FPS aceitável, você acaba se conformando e tentando jogar. E depois de um tempo eu acabei me acostumando de fato com essa resolução, ou seja, me acostumando no sentido de que eu consegui jogar, enxergar os inimigos, localizar, né, os objetos no game, e o desempenho é bem aceitável. Para 2400 na memória, tudo estoque, é bem aceitável, lembrando do quanto você investiu nesse processador aí, por volta dos R$500 apenas na GPU e no CPU integrado, né, com conjunto ali APU. Então até que eu consegui jogar, a faixa de FPS fica ali, chega a bater 60 FPS em alguns momentos, mas normalmente fica ali nos 40, 45 FPS, até 50, com algumas quedas ali para 35 FPS quando você entra dentro das casas, quando tem uma situação ali que exige mais da GPU, que está sempre ali na casa dos 99 a 100%. Eu testei nos dois mapas, né, no mapa do deserto e no mapa com a floresta da ilha, e eu vou dizer para vocês que no deserto ficou mais suave, mais jogável, com um FPS mais estável, com frame time melhor. Então parece que tem, por ter menos elementos ali para estar renderizando, não ter tanta grama, não ter tanta árvore ali, a GPU acaba conseguindo um desempenho melhor, o conjunto no geral, né? Enquanto que quando você joga lá no mapa clássico,
Ali pena um pouquinho mais, a gente tem mais situações onde existe um desempenho menor, né? Onde a gente tem as quedas mais acentuadas de FPS, mesmo em 720p para casa dos 35 FPS, 30 FPS. Mesmo assim eu consegui jogar, é uma configuração bem básica, jogando no mínimo em 720p eu ainda consegui jogar e cheguei até no top 10 ali, não é montagem, fui eu mesmo, eu precisei tirar os gráficos porque eu não consigo me concentrar, mas eu falei, bom, vamos ver se é realmente possível jogar, se você chegar na sua casa e essa é a única opção, se você consegue jogar. E eu consegui jogar e consegui me divertir, inclusive, como eu disse, fiquei até no top 10, deu para me divertir bastante com o setup. Essa é a situação que você vai normalmente ter na sua casa se você comprar o CPU, se não quiser fazer nenhum tipo de alteração, se você estiver optando pela memória mais barata. Lembrando que eu utilizei 2 pentes de memória, são 16 GB, né? Então, se você fizer uma configuração bem básica, sem mexer em nada de overclock, sem mexer em clock de GPU, clock de CPU, clock de memória, você vai ter um desempenho como esse que você viu aqui no vídeo e quem sabe, talvez até um pouco melhor com otimizações de drivers, com atualizações aí e atualizações de BIOS. Dito isso, eu quis fazer um overclock de memória, um overclock bem simples, eu não alterei nenhuma configuração e apenas subi o clock para 2667 na memória, uma configuração que você consegue fazer com a sua memória mesmo ela sendo 2400 nativa. Eu tive uma pequena melhora que, para ser bem sincero, a olho nu não é tão perceptível. Você consegue notar uma estabilidade maior com momentos de quedas mais raros do que em 2400, porém não é exatamente visível ou perceptível a olho nu em situações onde são variáveis como no multiplayer, onde a cada momento você vai estar caindo num lugar, numa situação diferente, com enfrentamentos e outros objetos. Então, especificamente em Battlegrounds, esse pequeno overclock não é tão perceptível. Então, se você não tiver condições de fazer isso, se a sua placa-mãe não tiver suporte, se a sua memória não for capaz, ou se você não conseguir, não vai ser uma grande penalização. Eu fiz testes também aí com o overclock máximo que eu consegui aqui, sem fazer muitas alterações, sem forçar muito um setup básico. Lembrando que essa seria uma opção para quem não vai colocar um cooler customizado ou um water cooler. Então as alterações que eu fiz ali foi colocar a memória em 3200, a minha memória é nativamente 3200, coloquei ali o XMP e coloquei uma voltagem de 1.2 aí na iGPU, subindo ela para 1500 MHz. Aí sim você consegue notar uma melhora no desempenho que é bem perceptível a olho nu. Então, se você tiver uma experiência aí na sua casa, você não vai precisar fazer nenhum tipo de benchmark ou comparativo ou nada do tipo para perceber essa mudança no Battlegrounds. Então, ainda que você queira fazer o seu comparativo, parar no mesmo lugar e daqui até ali para medir, eu garanto para vocês que você vai sentir a melhora assim que fizer essas alterações. O FPS em 720p conseguiu bater ali para casa dos 60 até 70 FPS, enquanto que as quedas que variavam ali de 40, 35 FPS subiram para casa dos 40 a 45 FPS. Então, isso aí é uma estimativa pela experiência que eu tive. Eu não fiz os comparativos de benchmark e os gráficos aqui para poder mostrar para vocês. O que eu estou dizendo é minha experiência. Então eu testei mais ou menos nos mesmos locais ali nos dois mapas, tá? E da mesma forma que ocorreu em estoque, dependendo do mapa, você tem ali uma taxa de FPS um pouco maior ou uma estabilidade no FPS um pouco maior. Então, galera, esse é um caso bem extremo, mas eu acredito que vai ser possível em pouco tempo. Ainda que você compre uma memória 2667, que você compre uma memória 3000, você vai conseguir facilmente chegar aos 3200 e talvez até mais quando a plataforma estiver mais estável. O mesmo vale para GPU, vai ser possível fazer esse overclock na GPU muito em breve e eu não testei ainda overclock no CPU, então estou esperando ainda sair as BIOS estáveis, ou seja, a versão final, para fazer os testes em overclock. Isso aí foi apenas um exemplo para você ver até onde dá para chegar, mesmo com a plataforma ainda pouco madura e com alterações bem simples que você pode fazer na sua casa, não precisa nem fazer pela BIOS, você pode fazer pelo Ryzen Master. Lembrando também que isso varia muito de chip para chip, o seu chip inclusive pode ser melhor do que o meu, você pode conseguir clocks mais altos com voltagens mais baixas ou ao contrário, voltagens mais altas para clocks mais baixos. Então a conclusão que eu trago aqui para vocês é que sim, é possível jogar Battlegrounds na APU no Ryzen 3 2200G, mas tendo em conta as limitações. Esse é o desempenho que você vai ter com tudo em estoque com memórias 2400, uma taxa de FPS entre 40 e 60 FPS, variando dependendo da localização que você está, do ambiente que você está pegando ali no momento, e tudo no mínimo em 720p. Se você pensa em 1080p, ainda que seja 30 FPS, eu te alerto que a experiência não vai ser agradável. Você vai ter um frame time bem alto e uma taxa que vai variar de 30 a 25 com quedas para até 20 FPS.
Mesmo com overclock, com memórias 3200 e com overclock na GPU, você não vai conseguir uma taxa maior do que 40, 45 FPS em Full HD com tudo no mínimo. Para 720p com overclock na memória, com overclock na GPU, você vai conseguir uma taxa de FPS bem próxima dos 60. Então, vai depender muito da experiência que você busca, se você vai se conformar com essa experiência, se você está montando um setup só para jogar Battlegrounds ou se ele vai ser apenas mais um game que você vai jogar. Então é isso aí, galera, espero que esse teste tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aí o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dos testes, o que você achou do desempenho do Ryzen 3 2200G com a Vega 8 aí em Battlegrounds e deixa aí a sugestão para mais testes, diga o que você quer ver aqui no canal, vou trazer para vocês mais alguns testes em outros games nesse formato. Diga o que você achou desse formato, se você curtiu, se você gostou, ou se você prefere mais ver barras e números e comparativos, enfim, deixa aí a sua sugestão para que nós possamos trazer mais testes aqui no canal, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!